Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é professor Augusto, tá todo mundo me ouvindo aí? Hoje temos poucas pessoas, essa aula vai ficar gravada e quem quiser ver depois é só acessar o link. Então, hoje o tema é sistema ósseo, tá? Eu vou abrir a apresentação aqui, por favor. Quem não estiver vendo direito, me falar que a gente dá um jeito, tá? Vamos ver aqui. Todo mundo vendo aí? Espero que sim. Eu não estou me vendo mais, eu vou até me pôr na reunião para poder me ver aqui, tá? Só um instante. Só um instante. Sobre o que está acontecendo aqui, tá? Então, opa, pronto, agora melhorou. Consigo ver aqui. Vamos falar hoje, então, sobre o sistema ósseo. Então, aqui nós temos a figurinha de um rapaz, um capoeirista, e está mostrando aqui, todo mundo me ouvindo direitinho? Bom, ninguém fala nada. Mas dá para observar aqui um rapaz mexendo e o seu esqueleto mexendo junto também. E aí a gente pode observar direitinho o que está acontecendo. Vamos lá? Esqueleto humano. Esqueleto humano hoje, segundo a literatura, ele é composto aí de 206, 208 peças ósseas no adulto. Depende do livro que você olhar, mas a gente adota normalmente 206. Ele tem peças ósseas articuladas, cartilaginosas, que formam um sistema que alavanca o movimento, ou seja, proporciona o movimento no indivíduo. O osso é tecido conjuntivo, embranquiçado, e tem muito cálcio nele, certo? Por aí, até agora tudo bem, né? Quais são as funções do sistema esquelético? Primeira função, movimentação, né? Então, graças às articulações que nós temos, ele permite que a gente se movimente indo de um local a outro, graças à extensão ou flexão das articulações. Proteção, por exemplo, as costelas protegem aqui o coração, o pulmão. Sustentação, se você fica em pé, é porque devido ao sistema ósseo que permite isso. Uma função importantíssima é a função de células sanguíneas, né? Na medula vermelha, que nós temos dentro do osso, é uma função importantíssima que ela consegue ali produzir células sanguíneas. E reserva de minerais principais, cálcio e fósforo, né? Então, o osso é basicamente formado por cálcio. Daí, quando, por exemplo, a mulher ou o homem está na osteoporose, ele faz ingestão de cálcio para poder melhorar a sua patologia. Embora hoje a gente sabe que tem remédios fortes que conseguem até reverter em 80% o caso de osteoporose. A aula não é disso. Então, nós temos dois tipos de esqueleto, né, pessoal? Qualquer dúvida é só me chamar, tá? Vou dar uma olhada aqui, ver se o pessoal tá assistindo direitinho aí. Ivanilde, fala alguma coisa, por favor? Não? Acho que só entrou e não tá vendo aí direito, né? Então, o esqueleto axial apendicular. Qual que é o axial? Caixa craniana, vértebras, caixa torácica. Então, o que tem em comum no axial? Hein, pessoal? E o apendicular? Cintura escapular, cintura pélvica e membros superiores e inferiores. Então, eu posso falar que apendicular vem de movimento, de apêndice, né? Falar um pouquinho do axial. Então, quem que compõe o esqueleto axial? O crânio, os ossos do crânio, né? Frontal, parietal, temporal, occipital, esfenoide e etimoide. Hoje a aula é um pouco menos dinâmica. Por quê? Porque essa parte de ossos é menos dinâmica. A parte de ossos ela é mais voltada, não vou falar a palavra decoreba, mas eu tenho que saber o nome dos ossos direitinho. Isso
não é tão dinâmico como foi a aula passada. Mas é necessário eu saber isso aí, para eu passar para depois a segunda parte do sistema ósseo, e depois a terceira parte, que é o sistema muscular, contração muscular e tal. Então, é importante eu ter essa base, tá bom? Então, a gente pode observar que o cânio tem frontal, parietal, temporal, occipital, esfenoide e etimoide. Daqui a pouco eu vou mostrar um desenho para vocês. E a face tem o lacrimal e o zigomático. Então, aqui nesse desenho, ele está perfeito, né? Eu estou vendo ali o osso frontal, frente, e aí tem o nome de todos os ossos tranquilos aí, parietal, temporal, esfenoide. Então, eu tenho que decorar isso, Augusto? Depende. Lá na parte de anatomia, eu tenho que decorar isso. Se eu for um profissional de odontologia, eu tenho que saber isso para a vida inteira, tá? Se eu for um profissional de ortopedia, também. E se eu for fazer fisioterapia, também preciso saber o nome dos ossos, onde houve a lesão, o que pode ocorrer, se houve um traumatismo craniano, e o osso tal foi afetado, foi lesionado, então eu tenho que saber direitinho para poder até me posicionar. Se eu vou trabalhar, por exemplo, com a TM, né, eu sou um profissional de fisioterapia que trabalha com a TM, então eu tenho que saber todos os ossos aqui relacionados à parte de crânio, tá bom? Aí mais alguns ossos. Esses são os três menores ossos que nós temos no corpo humano: bigona, materno e estribo. Ficam dentro do ouvido. Graças a esses ossos, a gente consegue ter a vibração junto com o tímpano. Eu consigo escutar, tá bom? São os menores ossos do corpo humano. Nós temos aqui agora a coluna vertebral, né? A coluna vertebral, ela tem uma função importantíssima. Qual é a função importantíssima? Só um instante. Ela protege a medula espinal e, além disso, ela promove aqui que a gente fique na posição ereta. Então, nós temos aí 7 vértices cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, sacral e coxigeano. Sei que você consegue observar aqui, ó, o desenho não está 100% algodão, mas eu consigo observar aqui, tá? Olha aqui dá para ver direitinho, ó. As duas primeiras vértebras, atlas e axis, primeira e segunda, que dá sustentação ao pescoço, aqui em cima. Eu não estou me vendo, mas acho que vocês estão me vendo, né? E aí dá para ver direitinho todas as vértebras descritas aí, olha só. Então, a cervical aqui, torácica e as lombares. Sacral e coxigeano, tá bom? Estou indo muito rápido, pessoal? Bom, nós temos também os ossos que hoje a aula deve ser um pouco mais rápida, por quê? Porque é um assunto, como eu falei para vocês, não é um assunto tão dinâmico assim, né? Então, é um assunto um pouco mais de decoreba, certo? Então, por exemplo, costelas, nós temos 24 costelas. Então, eu posso observar aqui as verdadeiras, estão ligadas ao externo aqui, as falsas e as flutuantes, né? Então, as últimas aqui são os flutuantes. E aqui eu tenho o externo, que é esse osso aqui, né? Ele é importante porque ele faz uma espécie de gravata, vamos chamar assim. Ele consegue fechar aqui as costelas e proteger, certo? Uma costela aqui para você observar. Augusto, eu tenho que saber todos os acidentes ósseos ou o nome das partes dos ossos? Cara, se for para fazer prova, sim. Ou se for para você ter um estudo mais detalhado, se você for anatomista, sim. Claro que na prova do Marquinho, na minha prova, a gente vai cobrar as partes do externo, as partes de uma costela. Mas no seu dia a dia profissional, você tem que saber a localização de cada estrutura, porque pode ser que necessite, né, de que você dê algum diagnóstico ou algum laudo sobre o assunto, certo? Esqueleto apendicular. Então, nós temos primeiro a cintura escapular. Onde é que está a cintura escapular? Aqui, ó, estamos fazendo movimentação.
Então, nós temos a clavícula e a escápula, certo? Duas, porque está considerando os dois lados, obviamente. Então, a clavícula e a escápula. Clavícula e a escápula, tá? A clavícula aí para você observar como é que ela é. E a cintura escapular, que forma uma espécie de pá, também conhecida como pá. É o nome de escápula, tá? E ela é tranquila aí de a gente saber também, aí tem todos os acidentes ósseos dele, mas por enquanto a aula de introdução, não vamos falar disso ainda. Membros superiores. Quais são os membros superiores? Então, vai aqui, cintura escapular, obviamente, até a sua mão, né? Se eu for na posição anatômica, o nosso querido rádio, a antena do rádio, vai para fora. Então, nós temos um número, esse osso aqui, rádio una, ossos do carpo, metacarpos e falanges. Eu posso observar aqui ossos do carpo e metacarpo, fico nessa região aqui que formam a mão, tá bom? E aí, então, um número, um osso longo, nós já vimos sobre isso. Não vimos sobre isso, né? Daqui a pouco vamos falar sobre isso na aula que vem. Osso curto, osso longo. E aí, nós temos aí um osso longo, um número, um osso importantíssimo, porque ele faz aqui o antebraço. Rádio e una são os ossos que formam o braço. E aqui é um slide legal, que são os ossos do carpo, né? Então, eu tenho que saber todos os ossos do carpo, Augusto? É importante saber, caso eu trabalhe com isso, né? Depois, para ser sincero, eu sou fisioterapeuta, né? Então, às vezes, chega para a gente lá, lesão de... Tem um tempo que eu não atendo, mas que eu não atendi. Lesão de trapezóide, lesão de capitato, lesão de escafóide, que é muito comum, né? Semilunar. Então, a gente, para saber onde é a lesão, para poder tratar, então a gente tem que saber a localização do osso, tá? E aí nós pulamos para a cintura pélvica. Onde é a cintura pélvica? Quadril, forma quadril. Tá? Então, aqui nós temos os ossos íleo, pubis e isca. E aqui formando cintura pélvica. Uma diferença anatômica entre o homem e a mulher, claro, existe uma diferença. A mulher é um pouco mais arqueada, justamente para que ela possa fazer o parto normal. Quando ela estiver grávida, obviamente. Tá? Membros inferiores. Fêmur, nós temos o fêmur aí, é o maior osso do corpo humano, tá? Ele fixa lá na cintura pélvica e permite a movimentação, extensão, flexão, rotação. É importante saber do fêmur, por exemplo, quem trabalha na área de prótese, né? A cabeça do colo do fêmur, ela sofre, às vezes, muito desgaste. Você fica muito tempo em pé, professor, toma quem dá muito corticoide, e acaba tendo que fazer a substituição, só um instante, porque é uma coisa importante. Tendo que fazer a substituição. Então, vamos lá. Patela, tíbia, fíbula, perônio, ossos do taço. Desculpa interrupção, pessoal, que houve um problema lá na empresa, mas eu estou aqui para resolver. Fêmur, patela, tíbia, fíbia, ossos, metatarsos e falanges. Vamos observar aqui, ó. Então, aqui está o ilho, aqui está o fêmur, ó. Então, esse fêmur, ele faz aqui a articulação do joelho, importante. Flexão e extensão do joelho, tá? O joelho também é um local bem sucinto, bem sujeito a lesões, né? Então, quem trabalha aí com educação física, fisioterapia, ortopedia ou qualquer coisa do gênero, sabe que o joelho é um local de muita lesão e pode ocorrer lesões, tá? Continuando aqui, ó. Eu queria que alguém se manifestasse, Valéria, Ivanide ou Marineide, falasse alguma coisa, se tá entendendo, se estão vendo a aula direitinho.
Alguém pode falar alguma coisa? Não? Ah, a Valéria falou aí. É porque eu não vejo vocês, né? Eu vejo só os slides. Então, de vez em quando eu volto para lá para poder ver. Tá bom? Até aqui, alguma dúvida, algum problema? Lembrando a vocês que sempre a nossa aula acontece ao vivo, né? Na terça-feira, de 9 às 10h30, por aí. Só que hoje, essa semana, houve um problema em relação a mim mesmo. Não consegui dar aula ontem, então estou dando aula hoje, tá? Na terça-feira que vem, eu e o Marquinhos estaremos de volta, tá? Continuando essa matéria aí de contração muscular, etc. Então, lembrando a vocês que essa aula é uma aula introdutória ao sistema ósseo, porque é importante saber o sistema ósseo para poder eu avançar em relação a outros sistemas, tá bom? Embora o curso seja de fisiologia, desculpa, mas a gente também cria uma basezinha de anatomia, tá bom? O nosso digníssimo fêmur aí, ó, cabeça do colo do fêmur, que eu falei anteriormente sobre lesões, né? É comum comum não, acontece às vezes o desgaste da cabeça do colo do fêmur, né? E eu tenho que colocar uma prótese, por exemplo, em atleta, em professor, em profissionais que ficam muito tempo em pé, né? Augusto, eu tenho que saber todos os acidentes ósseos do fêmur, é bom saber. A gente acaba decorando esses nomes, né? Mas é bom saber por quê. Porque sempre cai em prova, né? Então, na apostila que eu vou mandar para vocês, nos slides, vocês vão observar que tem todos os nomes aí. Aqui, claro, a gente não está aqui para cobrar prova, mas sempre é bom a gente saber o nome dos ossos, tá? Lembrando que o fêmur é o maior osso do corpo humano, é um osso importantíssimo, é um osso longo, né? É um osso sujeito, difícil ter fratura nele, porque ele é protegido com um arcabouço muscular conhecido como quadríceps, e posterior isquiotibiais, então é um músculo, desculpa, um osso que não tem muita lesão, né? Não tem muita fratura, mas quando tem fratura, normalmente é fratura exposta. Então, acidente de automobilístico, de moto, de carro, acaba acontecendo isso. A nossa gloriosa patela, quem lembra do nosso querido e amado Ronaldo Fenômeno? Ele teve um rompimento Ele teve um rompimento do... Ai, fugiu o nome aqui agora. Em relação à patela, do ligamento patelar, é uma lesão mais rara, né? Eu lembro que aquele Marcelo Negrão que jogava vôlei também, ele também teve essa lesão. Ele saltou e caiu e lesionou. Então, o ligamento fica ali, o tendão fica ali, ele rompeu e a patela rodou. Então, a gente vê lá no vídeo do Ronaldo, quem tiver a oportunidade de ver no Google, vê que rodou a patela, né? Rodar a patela é uma lesão até comum, mas aí está mais ligado à parte de movimentação, não o tendão. O tendão é muito duro, é difícil lesionar. Possivelmente já estava enfraquecido, ele lesionou. Ele lesionou duas vezes, né? Uma antes da Copa e outra depois da Copa. Uma jogando pelo Inter de Milão, outra jogando pelo Milan. E você pode observar que é uma lesão tão grave que depois disso ele jogou bem na Copa e depois de 2002 para frente, quando ele estava recuperado e tal, depois ele não conseguiu mais jogar direito, né? Porque foi ganhando peso, etc. Uma série de fatores. Depois ele veio falar que era hipotiroidismo, mas pouco provável. Aí nós temos a tíbia, e a tíbia já é um osso com pouca proteção. Se você passar a mão na sua perna aí, né, logo depois da coxa, vai ver que não tem pouca proteção muscular. Eu tenho lá tibial anterior, tibial posterior, mas acaba que não tem muita proteção. Então é um músculo sujeito, um osso sujeito a lesões, a fraturas. Em acidente, por exemplo, em jogos de futebol. Teve um jogador há pouco tempo, joga no glorioso Flamengo, Mateuzinho. Ele sofreu uma fratura de tíbia e fíbula.
Porque normalmente, como faz um arco, né? Quando fratura um, você opta por fraturar o outro para ter uma recuperação maior. O médico do Flamengo, Tanuri, nos segue aqui na nossa rede social. Quem puder seguir, indicar também, tá aí. Outra coisa importante é o seguinte, peraí. Pode falar, Valéria. Valéria, se levantou a mão, pode falar. Não? Valéria levantou a mão, mas não falou nada. Tem algum problema? Está acontecendo alguma coisa? Não? Vamos continuando aqui o assunto. Optou por um tratamento cirúrgico, né, desse atleta, e ele vai voltar agora, daqui a 1 ou 2 meses, a jogar bola, se é que é o que ele faz. Aí a fibra que eu falei para vocês, um osso mais não tão grosso, tão importante, no seu conjunto, né, ele faz uma verdade, o arco com a tíbia, né, e ele permite ali, ele é um pouco mais protegido, mas acaba que ainda opta por quando tem fratura de tíbia, fratura de fíbula. Nós temos aí o osso do tarso, né? Então, como eu falei para vocês, quem trata de lesão ou quem precisa saber de aluno de fisioterapia, aluno de medicina, aluno de educação física, precisa dominar bem essa parte de óssea, né? Por quê? Porque esses 3 cursos que eu falei, esses 3 segmentos, não, enfermagem também, não, os outros não tem o que saber, mas sempre tem uma lesão, sempre tem uma fratura, e às vezes eu não sei onde é que é. É claro, se eu não sei onde é que é, eu posso recorrer à fisiologia diária lá no vídeo que eu tenho gravado e olhar onde é que eu ouço. Eu posso pegar um livro de anatomia e dar uma olhada. Mas quanto mais conhecimento eu tiver, melhor. Meu pai falava que conhecimento não ocupa espaço. Então, aqui nós temos o calcâneo, que fala um calcanhar, né? O talos, o navicular, que parece um navio, daí o nome, o cuboide, que lembra um cubo, ossos menores aqui. Nós temos a falange distal, medial e proximal. Para a gente ter uma ideia sobre isso, sempre, né? Sempre, distal, que está mais distante da cintura pélvica, medial e proximal mais próximo. É assim que funciona a linguagem anatômica. E eu posso observar esses ossos aqui, num vídeo bem animadinho. Aqui estão todos os ossos. Eu lembro que eu não dava aula de anatomia, sempre cobrava todos. Era meio complicado. E aí vamos entrar numa parte bem gostosa aí da, da osteopatia. Existem vários tipos de ossos, e a sua classificação se dá principalmente pela largura e espessura. Exemplo, um osso longo, a largura é maior que a espessura. Então, fêmur. O fêmur é uma osso do corpo humano. Um outro exemplo é uma falange. Então, não é o tamanho do longo, não é longo. Longo é em relação à largura e espessura, tá? Então, a falange é um osso longo. Um osso curto, ele é de dimensões semelhantes. Por exemplo, o osso do carpo e o navicular, por exemplo, é um osso curto. Planos ou chato é quando o comprimento e a largura são quase igual à espessura. O osso temporal, por exemplo. E, finalmente, um osso irregular. O que é um osso irregular? Não tem relação das dimensões. Então, por exemplo, nossas vértebras em geral, não tem uma relação entre espessura e largura, tá? Vamos falar um pouquinho. Até aqui, tem alguma dúvida, pessoal? Até ossos, tem alguma dúvida? Vou ver aqui, porque eu não consigo ver vocês. Alguém tem alguma dúvida, algum problema? Não? Está indo bem a aula, Marinete? Está indo legal? Está entendendo o que eu estou falando? Pessoal, quem puder responder, eu agradeço, porque tá ótimo. Obrigado. Muito obrigado. Vou acreditar em você, hein?
Vou acreditar nessa mentira aí, que você está sempre aí com a gente, então, né? Nem sempre é verdade, nem sempre você é suspeito para falar. Vamos lá. Sistema articular. Então, os ossos, por si só, isolados, não tem muita parte de movimentação, né? Então, se eu pegar lá o esqueleto e tal, olhar cada osso, não. Mas quando junto um osso com o outro, eu formo uma articulação. E essa articulação que permite a nossa movimentação. Então, nós temos aí 3 exemplos de articulação aí, né? Que eu vou falar daqui a pouco, mais um pouquinho sobre isso. Então, a gente tem basicamente, 3 tipos de articulações: as imóveis, a de pouco movimento e a de amplos movimentos, tá? Que são as fibrosas, as cartilaginosas e as sinoviais. Talvez vamos a ter mais nas sinoviais. Então, as imóveis aí, por exemplo. Por que fala articulação? Porque ele tem aqui, ó, uma divisão entre eles, né? Então, por exemplo, o osso do crânio, nós chamamos de sutura aqui, ó. Fíbula e tíbia, tem lá também uma pequena divisãozinha. E o dente é a mandíbula, tá? Aí, ó, praticamente imóveis. O sacro é praticamente imóvel. E a síntese púbica. Eu tive uma lesão de pubis quando eu tinha 20 anos. Então, eu fiquei de cama durante um período, durante 42 dias. A lesão foi bem aqui, ó. Não teve dor, não teve nada, não engessou, não aconteceu nada. Porém, eu fiquei de cama esse período todo aí. E as que mais nos interessam são as de artrose ou móveis. Então, essas articulações nos permite fazer vários movimentos, tá? Extensão, flexão, rotação interna, rotação externa, abdução, adução, tá? Permite abrir, fechar, para frente, para trás e rodar. Então, essa linguagem que eu falei agora, obviamente, é uma linguagem leiga. Então, flexão, extensão, rotação interna, rotação externa, abdução e adução. Tá? Abdução, adução. Certo? E é tranquilo isso aí. Alguma pergunta até agora? Tá tranquilo? Hoje a aula é um pouco mais curta. Por que ela é mais curta? Porque o assunto requer um pouco mais curto. Tá. Ligamentos. O que permite o ligamento? O que ele permite? Ele permite que eu tenha maior liberdade de movimentação. Então, exemplo, aqui é o meu joelho, tá? Então, graças ao colateral lateral, colateral medial, e o cruzado anterior, o cruzado posterior, eu consigo fazer essa movimentação. Extensão, flexão, extensão, flexão. Eu consigo rodar também meu joelho um pouco. Rotação, 10 graus, né? A rotação do joelho é pequena. Mas eu consigo rodar o quadril, por exemplo, graças aos ligamentos. Obviamente, se eu observar aqui, eu também tenho um tendão, o tendão patelar. Ele também, ele ajuda na sustentação para que essa patela não saia ou que o joelho consiga fazer o movimento. Pessoal, eu estou usando o joelho porque ele está aí, mas isso serve para cotovelo, para qualquer outra articulação, tá bom? Agora, 2 coisas importantes que a gente acaba confundindo aí, e são partes parecidas, vamos dizer assim, ou têm a mesma funcionalidade, né? Que é o quê? Amortecer o choque. Então, nós temos o disco, onde é que está o disco? O disco intravertebral, desculpa, entre as vértebras. Então, de cada vértebra aqui, eu posso observar, eu tenho um disco, né? Para que serve esse disco? Justamente para proteção, para que eu possa movimentar e não aconteça nada osso a osso. Aí a gente pode pensar em 2 patologias importantes. Uma, hérnia de disco. O que é hérnia? Herniação. Então, tá aqui, ele sai assim,
Então, quando o disco sai, acontece uma herniação e acontece a hérnia de disco. Causador por quê? Porque ali é uma região altamente inervada. Então, quando ele faz isso, ele atinge ali um nervo e causa dor. Osso dói? Não, osso não dói. O que dói é a inervação do osso. Músculo dói? Não, o que dói é a inervação do músculo. Porque tudo está ligado ao sistema nervoso, certo? Eu não sei se eu fiquei bem claro com a minha explicação, não quer dizer que... Quer dizer que dói a estrutura nervosa. Tanto é que o paraplégico não sente a perna, etc. Tá bom? Beleza? Então, hérnia de disco, o que significa isso? Quando o disco vai. E com o tempo, o disco vai se desgastando, tá? É normal com a idade, a gente fala assim, fulano diminuiu 1 centímetro. Sim, diminuiu até mais, porque houve o desgaste do disco. E aí, quando o desgaste do disco fica vértebra com vértebra, acontece o que conhecemos como artrose. Isso causa dor, tá? Isso também pode acontecer no menisco. Qual a diferença do disco para o menisco? O disco é uma estrutura compacta. O menisco, nós temos, na verdade, 2 meniscos, o medial e o lateral. E o menisco a gente encontra no joelho, né? Então, tá até o desenho aí que está pulando, então encontra no joelho. É muito normal ter lesão de menisco. Existe o ligamento lateral, ele é ligado ao menisco. Então, quando tem lesão, normalmente lesão de menisco. A gente faz uma cirurgia, eu não faço com sou médico, chamada artroscopia. A artroscopia é justamente para consertar ou melhorar ou retirar a parte lesionada do menisco. Isso é muito comum em jogador de futebol. E o que pode acontecer com isso no futuro? Ele tem uma dificuldade de caminhar, né? E muita dor. E a gente pode colocar uma prótese joelho lá e melhorar um pouco isso. O nosso glorioso Ronaldo, fenômeno, ele na lesão patelar, ele também teve uma lesão de menisco, né? Você pode observar que ele anda com dificuldade. Atletas antigos, exemplo, Zico, Reinaldo, não sei se vocês vão conhecer, jogou no Atlético aqui em Minas, e Zico no Flamengo, também andam com muita dificuldade, porque tiveram lesões ligamentares e meniscais, eles não conseguem andar direito. Não conseguem andar direito. Por quê? Porque o menisco não consegue fazer essa amortecer, né? E aí causa dor. Então, a sugestão que tem, quando tiver artrose do joelho, obviamente, é cirúrgica, tá? Colocar uma prótese de joelho ali para melhorar bem isso aí. E é isso, pessoal. Esse é o meu último slide dessa introdução à parte de ossos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu vou aqui, ó, para a apresentação. Valéria quer fazer uma pergunta? Ivanite quer fazer pergunta? Marineide? Deu tudo certo? Foi tudo tranquilo, pessoal? Hoje foi uma aula um pouco mais curta do que a aula anterior e espero que tenham gostado. A gente vai lançar aqui, se as 3 estiver online realmente, um curso bem legal, um curso ligado à parte de endócrino, tá? Então, quem tiver interesse aí, depois dá um toque. A gente vai estar lançando esse curso, ele vai acontecer no dia 29/4, agora, daqui a 2 semanas. Tá bom? Pessoal, alguma pergunta? Não? Então, queria agradecer ao público aí. Hoje a aula foi mais ou menos uns 40 minutos, por aí. A todos que participaram, e vai ficar gravada, e vocês podem ver a aula depois e tirar suas dúvidas, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Gostou da aula, Marineide? Foi legal mesmo ou tá só sendo simpático como sempre? Abre o áudio aí, vamos conversar um pouco. Obrigado, gente. A partir a próxima aula também vai falar de sistema ósseo e um pouquinho de muscular, tá bom? Falar de contração muscular e tal, é uma aula um pouquinho mais chata, mas também vai ser legal para vocês se divertirem.
Essa foi nossa segunda aula e até a próxima, pessoal. Obrigado, Marineide, obrigado, Valéria, obrigado, Ivanilde, obrigado a todos que ficaram online com a gente aí. Um abraço.